Existe contradição na data do Natal? Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Estamos no Natal. Realmente Jesus nasceu em 25 de dezembro? O que há de verdade e mentiras sobre esse dia? Segundo alguns eruditos teólogos conhecidos, entre estes, eu indico a leitura do Dr. Jaziel Guerreiro Martins, na qual ele foi meu professor quando eu fiz teologia. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A data mais provável para o seu Natal é final de agosto ou início de setembro. Mas vamos entender. Primeiro, países cristãos utilizam o 25 de dezembro. Já os países que usam o calendário juliano, como os eslavos e ortodoxos, comemoram o Natal em dia 7 de janeiro. Mas, na realidade, essa data foi escolhida para se sobrepor a um festival histórico romano que coincidia com o solstício de inverno no Polo Norte, ou seja, a própria Roma usava a data 25 de dezembro para cultuar o Deus Sol invencível. O Natal é celebrado desde o século IV pela Igreja Ocidental e desde o século V pela Igreja Oriental. Diz alguns historiadores que a primeira celebração do Natal foi em Roma, no ano de 336 depois de Cristo. Há muito tempo se sabe que o Natal tem origem pagã. No século XVII, essa festividade foi proibida na Inglaterra e em algumas colônias americanas. Mas, com o tempo, tudo volta novamente. Dessa vez é pelo impacto econômico, pois um grande feriado haverá muitos rendimentos, não é verdade? E aí entre os pagãos tentando mudar novamente o sentido do Natal. Havia também a famosa Saturnália, que era uma festividade ao deus Saturno, entre os dias 17 ao 22 de dezembro, ao qual se trocava um presente. Estão vendo alguma coisa em comum hoje em dia? No dia 25 de dezembro também era comemorada a festa no misterioso deus persa chamado Mitra, o sol da virtude. Diante de tanto paganismo no mundo e para se evitar as proibições, a Igreja põe a festividade do Natal em Jesus para dar a roupagem cristã aos cultos pagãos que existiam na época. E já que gostavam de usar o sol como adoração, eles usam então o texto de Malaquias 4, no versículo 2, que diz: "Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral." Aqui, ele usa o sol da justiça, o próprio Deus Criador dos céus e da terra, para adorarem, e Jesus como seu Filho que veio ao mundo trazer as boas novas de salvação, em que sem ele, o Messias, estaríamos todos perdidos em nossos procedimentos. Hoje temos alegrias em saber que ele é o nosso Senhor e Salvador. Se Lucas confirma que na época do nascimento de Jesus havia pastores vivendo fora das casas ou em cabanas do lado externo, pois esses estavam pastoreando e cuidando das ovelhas e os gados. Com certeza, então, não era período de frio naquela época. Com isso, se torna impossível o seu nascimento de Jesus em dezembro ou janeiro, o mês judaico de Kislev, que no calendário gregoriano se refere a novembro ou dezembro. Era um período de muito frio e chuvoso. Com isso, é incompatível dizer que Jesus nasceu em dezembro. O mês de Tevet, em hebraico,
Diz Esdras e Jeremias que era impossível ficar do lado de fora de tanto frio que existia, que era da metade de dezembro até meados de janeiro esse frio intenso. Imagine, nesse frio, Maria grávida viajar 150 quilômetros, que era de Nazaré a Belém, num frio tão exagerado assim. Impossível, não é verdade? Pois ela estava quase em trabalho de parto. Ao lermos Lucas, no capítulo 2, versículo 4 a 8, diz: Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu num panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Esse erro, irmãos, veio do século VI, no qual um monge chamado Dionísio Exiguus, que por ordem do Papa João I, determinou a data do nascimento de Jesus, na qual ele calculou erroneamente que seria 532 anos antes, ano que se iniciou logo após essa data, passou a ser considerado o ano primeiro de nossa era. Há mais indícios que Jesus tenha nascido em 6 ou 7 antes do início da era cristã. Este erro de cálculo só foi aceito pela Igreja após 1400 anos, mas isso nunca alterou a real importância do Evangelho, que é a mensagem da cruz. Com isso, em 525 depois de Cristo, o monge Dionísio concebeu a computação do ano daí por diante como o nascimento de Jesus, em que ele tomou como base Lucas no capítulo 3, o versículo 1, indicou que se os 29 anos de Jesus completos, que é quase os 30 anos dele mais ou menos no batismo, com o ano do reinado de Tibério César, no 15º ano, que equivale ao ano 782 da fundação de Roma. É quando ele chega à conclusão que o ano 753 da fundação de Roma como o ano do nascimento de Jesus e início dessa era. O Dr. Jaziel Guerreiro Martins continua enfatizando que esse cálculo foi superficial e esse erro não aflorou aqueles teólogos naquele momento. Contudo, mais à frente, uma era mais moderna, com uma vasta bibliografia, mostrou o erro de cálculo do monge. Contudo, o melhor texto para se identificar a data de nascimento de Jesus está em Mateus, no capítulo 2, o versículo 16, que fala de Herodes desejando matar o rei Jesus, exterminar todas as crianças com menos de 2 anos. Mas se Herodes morreu no ano de 749 ou 750 da fundação de Roma, que equivale de 4 a 7 a.C., e considerando também que Jesus nasceu antes da morte de Herodes, conclui que o Cristo é identificado ter nascido em provável 6 a.C. ou antes. E se o decreto de César Augusto sobre o recenseamento ajudou também a identificação, pois José precisou ir a Belém com sua família, e esse decreto foi realizado 4 antes da morte de Herodes, ou seja, no ano 8 a.C., e como os judeus atrasaram o recenseamento para evitar pagar impostos, então, em Belém, o recenseamento ocorreu em agosto do ano 7 a.C., que os eruditos concluíram que foi o momento de nascimento de Jesus. Com isso, irmãos, no dia seguinte ao nascimento de Jesus, José foi ao recenseamento um dia
após sua chegada a Belém. E Maria envia mensagem a Isabel sobre o ocorrido e que Jesus foi apresentado no templo de Zacarias, que isso aconteceu em setembro, conforme registros locais. E sabendo também que setembro teve 4 sábados, onde se apresentavam os bebês, que naquela época os 4 sábados estavam entre 4, 11, 18 e 25, e se os censos ocorreram entre 10 e 24 de agosto, o sábado mais provável para a apresentação de Jesus foi 11 de setembro. Logo, Jesus teria nascido em 21 de agosto ou algum dia após essa data do ano 7 a.C. Então vocês perguntam, essa data, no dia 25 de dezembro, devemos comemorar o Natal ou não? Vamos sim, irmão, aproveitar o ensejo e glorificar Deus pela vinda do seu Filho Jesus. Como diz Agostinho, se antes essa data os pagãos exaltavam e glorificavam ao Deus Sol, os cristãos fiéis agora adoram ao Criador dos céus, o Deus Todo-Poderoso em seu Filho Jesus Cristo. Os cristãos dedicam essa data sem necessidade de mudança, com base em João, no capítulo 8, versículo 12, que diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com isso, irmãos, segundo o Dr. Jaziel, não é justo dizer que o Natal no cristianismo é baseado em doutrina pagã, visto que as raízes do cristianismo verdadeiro estão na mensagem do Evangelho. Se a escolha da data teve inspiração do calendário de Roma, sabemos que Jesus é a luz para os pagãos. Amém, irmãos? Vamos encerrar o nosso estudo por aqui. Querem saber mais a respeito? Leiam e busquem maiores análises no livro do Dr. Jaziel, que se chama Como Entender os Textos Mais Polêmicos da Bíblia, Evangelhos Sinóticos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente Natal.